Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um tradicional Crypto Visions. Confirmei se áudio está tudo certo, se está tudo certinho. E vamos lá para mais uma análise super importante, super aprofundada sobre esse momento de queda. Então, pô, fazia tempo particularmente para mim, que eu não vi o mercado cair ali os seus 6, 7%, como está acontecendo hoje. E eu sei que isso gera naturalmente muita insegurança nas pessoas, isso gera muito receio nas pessoas, e especialmente depois que a gente teve toda essa valorização, né, toda essa movimentação do mercado. Então, para resolver esse problema para vocês, para explicar um pouco do que está acontecendo no mercado, eu decidi montar uma análise bem completa, bem aprofundada sobre toda essa dinâmica e não trazer toda a perspectiva para vocês. Então fiquem à vontade, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês aí que estão nesse momento de queda, o que vocês fizeram? Venderam, compraram, aproveitaram, não aproveitaram? Deixem nos comentários que eu tô curioso, quero saber a opinião de vocês, porque, pô, a gente já vai balizar um pouquinho a análise em cima disso. Vi aí que a galera falou, né, que, pô, sempre surge um pouco de dúvida, né, sobre estar posicionado ou não. E aí, nesse sentido, a gente vai abordar, vai aprofundar, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui minha tela e já começar a nossa análise. Beleza? Vamos começar aqui a nossa análise, então. Só antes, deixa eu só dar uma ajustada aqui no microfone, porque tá complicado hoje. O microfone tá instável, tem que trocar essa estrutura do microfone. Deixa eu até lembrar de anotar isso depois. Mas bora lá. Primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês. Peraí, deixa eu só dar o último ajuste, que agora vai dar bom. Aí, prontinho. Primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês é um ponto bem interessante, que basicamente, assim, eu quero cravar aqui pra vocês as três principais datas que nós teremos no mercado, tá bom? Essa daqui, pessoal, são as três datas mais importantes que a gente tem e as três datas que a gente deve estar acompanhando neste momento de mercado. Quais datas são essas? Primeira data é 12 de outubro. Por que 12 de outubro? Foi quando o mercado começou a precificar que existe 90% de probabilidade do ETF. Desde então, o Bitcoin bateu aí 45 mil dólares, valorizou 68%, aqui de acordo com o gráfico da Coinbase. Só que agora a gente está vendo um movimento que é o contrário disso, né? Desde ali do topo ali, 45 mil dólares, a gente viu o Bitcoin perder cerca de 10%, quase 11% do seu valor. Por quê? Na minha visão, porque a gente está se aproximando dessa data aqui, 13 de dezembro. O que vai acontecer 13 de dezembro, daqui a 2 dias? Nós teremos a reunião mais importante do mercado do ponto de vista macroeconômico. Então, se você quiser botar uma estrelinha ali em um dia para você acompanhar o mercado neste ano de 2023, é o dia 13 de dezembro. Por quê? Porque basicamente a gente vai ter a reunião do Fed, mas as maiorias dos principais bancos centrais do mundo vão ter essa mesma reunião. E todos eles vão trazer as perspectivas que eles têm de taxa de juros para 2024, 2025 e 2026. E vão deixar muito claro para a gente, ou pelo menos dar um direcionamento, se a gente vai ter um processo mais longo ou mais curto de corte de taxa de juros e com que intensidade tudo isso vai acontecer. E por que isso é tão importante? Porque esse talvez para mim seja o ponto mais essencial de análise quando eu penso para o próximo ciclo de alta. Porque para mim, quando eu penso no ciclo interno de mercado, eu acredito que a gente já está muito bem definido. Nós temos ETF de Bitcoin, nós temos ali possivelmente ETF de Ethereum, nós temos Halving, nós temos Deccan Fork, nós temos um mercado muito bem encaminhado. Agora, quando a gente pensa do ponto de vista macroeconômico, a gente ainda tem uma incógnita. A gente ainda não sabe se nós viveremos um soft landing, que é basicamente um corte de juros em um momento de expansão econômica, e o nosso primeiro trimestre vai ser um trimestre excelente, ou se a gente vai ter, naturalmente, um hard landing, ou seja, um corte de juros em meio a uma recessão. E aí, nesse cenário, os primeiros 6 meses do mercado poderiam ser 6 meses mais negativos, 6 meses mais complicados. A gente não chegaria ali, o início de 2024, com uma alta tão pungente. Então, esse talvez seja o nosso cenário atual. E aí, depois, a última data, que é uma data que vocês também guardem aí no calendário de vocês, 10 de janeiro, na verdade, entre dia 5 e dia 10, essa janelinha bem aqui, que vai ser quando a gente vai ter a aprovação, potencialmente, do ETF Spot Bitcoin. Eu acredito que a essa altura do campeonato, assim, é realmente quase que uma certeza. Até a própria BlackRock já comentou sobre isso. Eles falaram que se a SEC não considerar o Bitcoin como uma security ou trazer uma interpretação muito diferente, eles vão ter problemas. Em outras palavras,
olha, se vocês forem contra os nossos objetivos, nós iremos ferrar vocês. E a gente sabe muito bem que BlackRock, Fidelity, enfim, essas grandes gestoras, elas têm um capital político muito forte. Mas posto tudo isso, beleza, Orlando, você explicou um pouco sobre o que você acredita que é um dos principais fatores aqui que puxou essa queda, né? Que a gente está vivendo agora, de 6, 7%, que é essa questão dessa reunião do dia 13. Mas explica um pouco melhor. Vamos então aos detalhamentos. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui que é importante: o mercado de cripto está extremamente alavancado. Então o mercado ele já está muito alavancado. Por quê? Por conta desse excesso de otimismo. Então a gente está vivenciando agora um momento de mercado que todo mundo está hypado, todo mundo está animado, todo mundo voltou a querer investir em cripto, quando o cripto ultrapassou ali os 40 mil dólares. E naturalmente a gente tinha posições muito fortes apostando na alta do mercado. O que aconteceu foi que essa movimentação de mercado, essa curta movimentação de mercado, gerou um efeito cascata de liquidações. Então, nas últimas 24 horas, nós tivemos 460 milhões de dólares em liquidações, dessas 150 milhões de Bitcoin e 100 milhões de Ether. Então, ali, mais ou menos 60% ali, Ether e Bitcoin. O que isso nos indica? Isso nos indica que uma parte desse movimento vem justamente desse excesso de alavancagem. E se o mercado permanecer alavancado, como é o caso dele agora, isso a gente consegue extrair essa informação por conta da alta das taxas de funding rate, então as taxas, né, de futuros que equilibram o mercado ou positivamente ou negativamente, elas ainda estão muito elevadas e a quantidade de contratos abertos, que aí seria o interesse em aberto, né, também está muito elevado nesse momento, ó, como vocês podem reparar aqui, interesse muito, muito elevado, especialmente na CME, na bolsa ali de valores tradicional. Isso, para a gente, é um indicativo muito, muito forte de que a gente pode ter ainda um pouco mais de correção se o mercado continuar caminhando nesse momento de queda. Se, eventualmente, a gente tiver um choque, uma surpresa na reunião do dia, na reunião de quarta-feira, se a gente tiver uma frustração da expectativa do mercado. E aí, a gente entra justamente nessa dinâmica de avaliar essa frustração. Mas antes, a gente tem que avaliar um segundo ponto que eu acho que é bem, bem importante da gente comentar, que é a questão de um pouco da exaustão desse primeiro movimento de alta que a gente está vivendo. Por que eu estou falando de exaustão? Porque basicamente esse movimento ele teve como seu grande fator determinante, o grande fator catalisador, os investidores institucionais. Então, se a gente olha aqui para esse gráfico que eu estou mostrando, esse gráfico mostra a quantidade de capital que entrou ou saiu do mercado nas últimas semanas. E como vocês podem perceber, assim, de forma muito nítida, a gente teve ali uma sequência, né, de 11 semanas muito positivas de entrada de capital. E agora a gente está vendo um arrefecimento disso, uma redução disso. O que isso nos indica? Isso nos indica basicamente que o institucional comprou lá no dia 12 de outubro, na expectativa do ETF, especulando o ETF, inclusive que está no lucro agora, ainda está ganhando aí 50%, 60% de valorização, ele está se reduzindo, ele está se esvaurindo. Por quê? Porque já está se aproximando a questão do ETF e aí eles estão reduzindo um pouco da sua especulação. Então as ordens ali dos institucionais estavam movimentando o mercado, elas em grande parte já estão posicionadas. E cada vez mais o fator ETF em si, ele torna uma certeza, ele torna algo padrão do mercado, então isso acaba reduzindo cada vez mais a interferência. As notícias de ETFs não impactam tanto quanto impactavam. E por que isso? Porque agora a gente já tem uma certa vamos dizer assim, confiança nesse aspecto. Não é à toa que, por exemplo, estão vazando detalhes como esse, que a BlackRock e a Fidelity estão discutindo modelos de resgate do seu ETF. E, enfim, cada vez mais confirmando essa dinâmica. Tipo assim, a gente já está tendo discussões entre a BlackRock, a Fidelity e a SEC, a Comissão de Valores norte-americano, no detalhe do detalhe do detalhe, o que reforça muito essa potencial aprovação. E aí a gente cai nessa segunda aspecto, que é o cenário macroeconômico. E aqui, pessoal, eu quero reforçar. A gente tá com uma semana recheada do ponto de vista macroeconômico. Macro, essa semana, vai interferir no mercado. Como já interferiu, vai continuar interferindo. Então, acompanhar essas métricas aqui que eu vou mostrar para vocês é fundamental. Primeira coisa, a gente vai ter CPI americano. Então, a gente vai ter dados da inflação norte-americana. Esses dados vão ser essenciais para a decisão do Fed do próximo mês. Do próximo mês não, do próximo dia. Então, na terça, a gente vai ter dados americanos. Na quarta, a gente tem
a decisão do Fed, com toda a projeção econômica que eles vão ter, e a gente tem PPI, que é basicamente os dados ali de inflação também, é um outro indicador de inflação nos Estados Unidos. Então, para mim, são os dois dados principais que a gente vai observar aqui. Inclusive, queria saber de vocês, deixem aí nos comentários, se vocês querem que ao invés de eu postar um vídeo, na quarta eu poste uma live, fazendo análise de toda a ata do Fed, de toda a dinâmica, de toda a movimentação para eles. Eu já vou fazer isso para a comunidade fechada, vai ter uma live extra de gestão para a comunidade fechada do Crypto Pro, que eles naturalmente sabem todas as minhas posições, a gente felizmente se posicionou protegendo contra as quedas do mercado. Eu sei que o pessoal do Crypto Pro tá em paz nessa queda de agora, mas se vocês quiserem também, eu posso abrir também uma live aqui para vocês. Então, é um ponto bem relevante. Beleza? Outros pontos aqui, outras decisões que vão acontecer bem relevantes. Na quinta, decisão do Banco Central inglês e decisão do Banco Central europeu. Por que essas duas decisões aqui, para mim, são muito importantes? Porque, basicamente, a gente está em dois momentos muito distintos do ponto de vista macroeconômico. Quando a gente olha para países emergentes, como Brasil, enfim, América Latina de modo geral, a gente já está vivenciando um processo de corte de juros nessas economias. Quando a gente olha ali para os Estados Unidos, para a Europa e para o Reino Unido, a gente ainda não está vivenciando esse momento. Então, é muito importante a gente entender como essas economias estão se posicionando, porque grande parte da liquidez do mundo é interferida por essas decisões de taxa de juros. Então a gente vai ter, assim, mais ou menos um espelho, uma média entre essas três decisões, e para mim isso vai ser fundamental para a gente projetar principalmente esse início de ano de 24. Meio para o final, eu acredito que a gente tem um certo consenso, que é corte de juros. Mas agora, naturalmente, essa velocidade, essa dinâmica, isso vai dizer muito sobre como o mercado vai estar reagindo em curto e médio prazo. E aqui, só para vocês terem dimensão, justamente aqui para reforçar, o quanto, né, de decisões que nós temos ao redor do mundo. Então, aí China tendo decisão de taxa de juros na sexta, Estados Unidos tendo decisão de taxa de juros, Europa tendo decisão de taxa de juros. Então, realmente, a gente vai ter bastante informação do ponto de vista macroeconômico. Essa é a semana, enfim, mais importante nesse sentido aqui. E aí, como eu comentei, a gente tem aí daqui 1 dia e 20 horas, né, então 2 dias aí, a decisão do Fed em relação à taxa de juros, que eu com certeza quero cobrir para vocês. Mas beleza, Orlando, você já explicou do contexto, decisão, o que está interferindo no mercado. Vamos lá, pessoal. Regra básica que eu sempre comento com vocês. O que é preço? Preço é realidade, menos expectativa. Então, a expectativa do mercado é formada, isso influencia no preço, e quando vem o dado de realidade, a gente tem um ajuste nesse preço. Seja um ajuste positivo, porque o mercado estava com expectativa baixa, seja um ajuste negativo, porque o mercado não estava com expectativa baixa. Então, esse é o grande ponto, essa é a grande chave aqui da questão. O que a gente tem hoje que é bem interessante? A gente tem uma divergência na velocidade do corte de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, se a gente olha para essa linha verde que vocês estão observando, essa daqui é a projeção média dos membros do Fed, da expectativa dos membros do Fed, para 23, 24, 25 e 26. E a taxa de longo prazo. Então, percebam que eles estão apostando em um 24 mais estável, com menos corte, um 25 mais acentuado e um 26, e ao longo de 25 concluindo esse corte em 26 e estabilizando esse corte em sua maioria. E aí a gente tem que observar o quê? Mercado. Mercado, essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, preta. A gente tem, na verdade, tem duas expectativas, preta e roxa. O que a gente tem de interessante aqui? Que o mercado ele já está numa aposta contrária, o mercado já está antecipando um corte de juros mais rápido. Isso aqui fica muito evidenciado bem aqui, ó. Se a gente faz aqui, ó. Probabilidades. Olha aqui. Mercado antecipando corte de juros para ou março ou maio. E o que é interessante, aí a gente consegue entender bem essa queda, é quando a gente faz um comparativo. Se a gente vem aqui, ó, o mercado estava com uma expectativa alta há semanas atrás, aqui, ó. A gente pega um mês atrás. Mercado com expectativa alta de corte de juros.
o mercado mudou um pouco essa expectativa, mas agora deu uma estabilizada. Então ele começou a mudar a expectativa, vai ter corte, e agora está estabilizando. As probabilidades que o mercado estava vendo de um corte mais intenso, ela começou a mudar. Se a gente vem aqui para maio, também a gente percebe isso. Então essa mudança de humor do mercado, primeiro o mercado começou a ficar muito otimista nas últimas 2, 3 semanas, que ia ter um corte mais intenso, mais rápido, e agora o mercado está arrefecendo um pouco. Muito por quê? Porque eles já estão antecipando uma parte da decisão aí dessa reunião do FED. E aí aqui eu já mostrei nessa divergência de mercado, e aqui a gente já tem como base, né, um pouco de como tende a ser esse ciclo. Então aqui eu trouxe um estudo para vocês dos últimos 4 momentos de corte de juros, e é bem interessante, porque os últimos 4 momentos, eles em média ali têm um padrão entre 5 a 15 meses para a gente ter um corte de juros, na média ali 8 a 9 meses. Se a gente vem aqui, quando que a gente estabilizou juros nos Estados Unidos? 1º de julho de 23. Então, se a gente parte essa premissa de 9 meses, quando nós teríamos aqui o primeiro corte de juros? Partindo dessa premissa aqui, naturalmente a gente tem que andar um pouco. A gente teria aqui 6 meses, janeiro de 24, é uma data bem distante. Aqui, a primeira data, a gente está falando ali de mais ou menos 8 meses. E aqui a segunda data. Então a gente provavelmente vai ter realmente um corte aqui. Aqui a gente está falando aqui já de 10 meses em maio, desde a primeira estabilização. Então é realmente muito, muito razoável que a gente tenha o primeiro corte de juros bem aqui. E aí o que é a expectativa de mercado, pelo menos? Expectativa de mercado, qual que é a diferença que a gente tem hoje? A diferença que a gente tem hoje é o seguinte. Deixa eu só marcar mais um ponto aqui só para vocês entenderem e ficar didático. Cadê? Mais ou menos aqui, beleza. Como é que o mercado está hoje? O mercado está hoje o seguinte. Essa daqui é a expectativa do FED. Estabiliza. E vai crescendo a queda. Até brecar mais ou menos aqui. Não vou brecar um pouco acima. Peraí, deixa eu refazer aqui. Estabiliza. E vai descendo até chegar aqui na faixa de 2%. Ele vai estabilizar. Qual que é a expectativa de mercado hoje? A expectativa de mercado. E deixa eu mudar a cor. Opa. Beleza. Agora a gente vem aqui, né? Percebe-se que eu sou um ótimo analista. A expectativa de mercado é mais um ótimo analista no sentido de trading view, né? Toda a minha afinidade, que é 0. A expectativa de mercado é mais ou menos isso daqui, ó. Entenderam? Então, essa é a diferença e esse é o ponto que a gente vai entender essa divergência. Aonde que a gente está no meio desses dois caminhos? Naturalmente, quanto mais distante a gente estiver dessa linha aqui, ó, que eu estou traçando, pior vai ser, tende a ser o nosso início de 2024, tá bom? Essa é um pouco da lógica quando a gente pensa no cenário macroeconômico. E aqui vem um pouco também a esperança, né, do CPI amanhã, de como que ele vai vir. Se a gente ver um CPI nessa faixa aqui que o mercado está projetando um pouco acima, na ordem de 3%, a gente vai ter uma proximidade muito maior com essa linha aqui verde que eu tracei, e aí a gente deve ver um primeiro semestre um pouco mais negativo, um primeiro trimestre. Se a gente tiver, que é um pouco também o que o mercado está projetando, se a gente tiver um CPI abaixo dessa expectativa de mercado, dessa expectativa estimada, desse consenso de mercado, por exemplo, 3, 2.9, alguma coisa nisso, aí a gente já tem um ponto positivo. Até porque todo o mercado está esperando a gente chegar mais próximo desse target do Fed, né, que seria ali a ordem dos 2%, ou eles reverem a sua política monetária. Por fim, o último ponto é que a gente começa a já ver as primeiras mudanças de narrativa em relação a isso. Com Goldman, por exemplo, falando de corte de juros apenas em Q3 de 2024. Então eles estão falando, basicamente, em outras palavras, que olha, a gente só vai ver corte aqui, ó. Q3, na verdade, Q3 aqui. Eles estão falando de corte só a partir de setembro. Então o Goldman trazendo esse ponto, talvez eles estejam exagerando, eles estão com uma perspectiva um pouco mais negativa, e a Fidelity trazendo o maior receio do mercado, que é a questão de não ter um soft landing, mais um hard landing. Então eles falaram, olha, o mercado pode estar sendo otimista com essa possibilidade. Aí entra esse ponto, Orlando, é o fim do mundo, fudeu. Olha, minha perspectiva muito, muito sincera.
Se a gente tiver uma recessão, se a gente tiver um contexto de corte de juros em recessão econômica, os nossos primeiros 6 meses de 2024 vão ser de queda. Vai ter fuga de liquidez. É natural que isso aconteça. Qual que é a probabilidade? Eu, hoje, depois que eu estudei basicamente esse tema, não sou um expert macro, galera, não sou. Eu vejo uma probabilidade de 60-40. 60% para recessão, 40% para expansão econômica. Como eu estou me posicionando? Hedge. Estou batendo nessa tecla há 2 semanas. 2, 3 semanas. Olha, estaria 100% posicionado, continuo 100% posicionado, mas eu estou hedgeado. Tenho 2% do meu portfólio em hedge. E o pessoal até do CryptoPro, a última coisa que eu falei na sexta-feira na live de gestão foi: faça um hedge. Se você ainda não fez, faça. Por quê? Porque você passa por um momento como esse de mais incerteza, um momento que todo mundo tá falando: olha, o mercado pode estar em excesso de otimismo, mais tranquilo. Entendam, vão ter momentos de excesso de otimismo mesmo nos ciclos de alta. É natural. E aí entra um segundo questionamento, que é o questionamento que eu já escutei um monte de gente me fazer, que é: cara, perdi o timing, já era, agora não dá para me posicionar, agora é o fim do mundo, perdi a oportunidade de ganhar dinheiro com cripto? Não. Na verdade, a gente tá muito no início do ciclo. Essa é a minha visão sincera. Olha isso daqui. Isso daqui é bem interessante. Esse daqui são os gráficos dos últimos 3 ciclos comparado ao nosso ciclo atual. Nosso ciclo atual é o ciclo pretinho, aqui, esse gráfico pretinho. E os demais ciclos são os ciclos de 2011 em vermelho, o de 2015 em azul e o de 2018 em verde. O que eu quero que vocês reparem? Primeiro, repara aqui nesse ciclo de verde. Olha, a gente começa com o mercado mais animado, depois o mercado dá uma estabilizada, mas eu quero que vocês olhem bem isso daqui, ó. Essa quebra aqui. O que foi essa quebra aqui em março de 2000? Isso daqui aconteceu em março de 2020. Foi a crise do Covid. Já estava no mercado, fazia 3 anos, e sinceramente, aquela foi a melhor oportunidade que eu vi, que eu presenciei, de comprar Bitcoin barato, mais próximo da conclusão de um ciclo. Por quê? Porque rolou uma crise de liquidez por conta de um evento inesperado, entenda-se Covid-19. Então, entendam, vão existir correções em meio aos ciclos de alta. Por isso que é importante você estar redeado. Porque ao invés de você sair das suas posições, algo que eu jamais faria em meio a um ciclo de alta, algo que eu não faria em meio à iminência de aprovação de um ETF, algo que eu não faria em todo esse contexto, é fundamental que você tenha uma estratégia de proteção, seja de realização, seja através ali de opções redeando, estabilizando seu portfólio, porque irão acontecer correções. Para mim, eu acho loucura você estar 100% posicionado agora, não tendo uma estratégia de proteção. Agora, se você tem uma estratégia de proteção de verdade, eu acho que é a pessoa que está mais confortável nesse momento agora. A pessoa que comprou ali a 26, 20 mil dólares, já está com 50%, já está com quase o dobro, está com 50, 60% de performance na carteira e está redeada. Que aí a pessoa tá super, super tranquila, de verdade. Agora, se você não tá nesse contexto, ou você se protege, ou você cria outra estratégia de proteção. Você usa opções, ou você utiliza outra estratégia de proteção para evitar ter esse problema. Essa é a minha visão, essa é a maneira que eu lido com o meu portfólio, tá bom? Inclusive, vou aproveitar esse fato do Bitcoin estar ali próximo aos 40 mil dólares para me posicionar mais. E se a gente tiver uma crise de liquidez em recessão, Bitcoin ficar ali abaixo dos 20, 26 mil dólares, eu vou entrar ainda mais com capital. Mas eu tenho capital, tenho reserva de oportunidade para estar posicionado nesse sentido. Eu já estou feliz com essa última compra que eu vou fazer agora, com o quanto de capital que eu estou posicionado para esse próximo ciclo, mas eu tenho um capital reservado caso o mercado volte a ter uma crise de liquidez. Por quê? Porque oportunidades em crise de liquidez são únicas. Por isso que é importante vocês entenderem esse contexto. Se a gente entrar em recessão, agradeçam. Não sofram, agradeçam, porque a gente vai ter uma oportunidade excelente. Mas você vai agradecer, evidentemente, se você estiver posicionado, protegido para isso. E aí, um pouco do que a gente vai ter essa noção vai ser isso. Outro ponto que eu acho importante é que, na minha visão, esse ciclo, o grande fator dele foi justamente o investidor institucional. Como vocês podem ver aqui, a partir da visão do ETF, acredito eu que existe uma grande parte do capital que hoje está no mercado de cripto, que é um capital especulativo, que pós a aprovação do ETF, ele vai sair, uma parte ele vai realizar. Comentei isso no vídeo de domingo, que apesar de a gente estar 30 dias do ETF, o mercado poder estar mais agitado, a gente pode ter sim uma pequena correção por conta do pós-ETF, mas para mim o gráfico mais importante que eu posso mostrar aqui para vocês hoje, pós essa queda, para animar vocês, é esse gráfico aqui. Olha que coisa maravilhosa.
o investidor varejo não entrou no mercado de cripto. Nós ainda nem começamos o bull market. Você começa a se preocupar se você perdeu a oportunidade quando esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês bater aqui, ó, 50. O dia que passar aqui de 50, referente ao último ciclo, aí você fica preocupado. Antes disso, o mercado ainda não está em euforia, o mercado ainda não está em loucura. Quando chegar aqui, ó, 42, 50, aí você começa a falar, putz, será que a galera... Por quê? Porque isso daqui, pessoal, é o suprassumo do fato que o mercado ainda não despertou interesse, que o mercado ainda não andou, que o mercado ainda não caminhou. Então, na minha visão, essa alta que a gente está vivendo até o momento, essa alta aqui que a gente viveu, ó. Em resumo, essa alta aqui, na minha opinião, é uma alta de institucional. É uma alta de institucional se posicionando. A alta que a gente vivenciou desde o final do ano passado aqui, ó, pós-crash da FTX, é uma alta de recuperação de mercado, porque o mercado ficou muito machucado, saiu muita liquidez. Então, para mim, essa alta aqui que a gente vivenciou daqui até os 30 mil foi uma alta de recuperação de mercado. A partir aqui dos 30 mil, eu vejo muito mais uma influência de capital institucional, que foi quando a gente teve justamente esse fator aqui do ETF, se tornando algo claro. E agora, essa correção, para mim, é questão de cenário macro. Quais são os dois fatores que podem atrapalhar a gente? Então, reunião do Fed, a velocidade disso, que pode chocar um pouco a expectativa do mercado, e depois a concretização do ETF, eventualmente a gente pode ter alguma realização por parte desses investidores. Essa é a minha visão, mas eu sinceramente acho, especialmente quando eu olho para isso daqui, que a gente ainda está muito longe de estar dentro de um contexto que perdeu-se a oportunidade de se posicionar para um ciclo de alta. Na verdade, eu ainda acho que a gente ainda tem um espaço bem legal. Já comentei, para mim, Bitcoin abaixo de 40 mil dólares, ainda tem uma simetria bem interessante. Acredito que Bitcoin pode atingir ali na faixa de 120 a 150 mil dólares num ciclo, caso esse seja um ciclo convencional. Com a gente tendo tanto o ETF quanto também a questão da taxa de juros caindo, independente do contexto. Se for um contexto de recessão, acho que a gente pode ter injeção de capital e isso naturalmente fomenta um pouco o mercado. Então, essa é a minha visão, essa é a minha perspectiva, essa é a maneira que eu estou lidando de modo geral com o mercado. Estou animado. Antes de eu puxar aqui as perguntas, só fazer um convite para a galera. Quem quiser, eu vou fazer uma análise mais extensa, na verdade eu vou fazer uma análise escrita de tudo isso que eu estou comentando no Crypto Today de amanhã, que é a minha newsletter diária. Então, quem quiser receber a minha newsletter diária é 100% de graça, de verdade, pessoal. Eu não cobro um centavo por isso, apesar de ser um conteúdo bem legal. Acho que o pessoal que está aí no chat pode falar se gosta ou não gosta do conteúdo que eu disponibilizo lá. É só se inscrever aqui, eu vou deixar também no comentário fixado. Detalhe, eu vou ter quando você se inscreve, você também pode acessar a comunidade exclusiva do WhatsApp. Lá eu direto mando áudio de mercado, inclusive eu quero começar a mandar com mais frequência, então provavelmente eu vou mandar tanto uma versão escrita quanto uma versão em áudio essa newsletter, tipo um formato morning call. Então, entre aí, se inscrevam, que vale muito a pena, é de graça, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui algumas dúvidas da galera. Putz, bastante comentário, vou puxar aqui, deixa eu ver. O Rodrigo, pô, até uma versão aí pro Rodrigo, já trocou essa ideia. Perguntou aqui: faz sentido realizar os lucros para usar como caixa adicional, proteção? Olha, de verdade, eu não acho que faz sentido disposicionar do mercado. Se você está pensando em realizar lucro, eu aumentaria a posição de proteção, porque no final do dia dá na mesma. Vamos supor aqui, ó, Rodrigo, só fazendo uma suposição. Vamos supor que você comprou ali Bitcoin a 20, 26 mil dólares. E agora você está acumulando aí um lucro de, pô, 50% na tua posição, beleza? Aí você pensa, pô, eu posso realizar ali 20% desse capital, usar como caixa e depois realocar isso. O que eu faria? Eu não faria isso? Eu pegaria e falar, pô, beleza, eu tenho 20%, estou com medo de tomar uma queda mais agressiva, então ao invés de ter 2% de proteção, eu aumentaria para 3, 3,5%. Eu faria isso. Se eu tivesse incomodado com a minha posição, eu aumentaria um pouco mais. Normalmente, assim, se você monta uma boa posição, a partir de 3% você absorve praticamente 100% da queda. Óbvio que isso tem um custo, mas eu acho que o custo de oportunidade entre realização de capital e estabilização do portfólio e se manter posicionado no portfólio, ele é um custo que faz mais sentido, tá bom?
O Everton perguntou se você estiver referindo ao OnCrypto Pro. Não, a gente não alterou suporte, não, pelo menos que eu saiba. Mas qualquer coisa, dá um toque aqui nos comentários também, no final da live, que eu peço pro time entrar em contato com você. Na verdade, eu vou avisar, já aviso pro time entrar em contato com você, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais que a gente tem? Pô, pessoal, o pessoal que tá perguntando isso, de verdade, eu tenho a comunidade já do OnCrypto Pro, tenho acesso à minha carteira, tenho acesso a tudo isso. Então, quem tiver interesse, pô, com certeza faz isso. Às vezes eu tô pensando também em desenvolver um outro produto voltado pra parte de relatórios, mas eu ainda não tenho certeza. Ainda tô testando. Assim, tô pensando um pouco algo mais resumido, mais voltado pra realmente algo mais direto. Tem que aí encher o carrinho. Mais cedo, a questão é, esse foi o evento esperado? Olha, eu acho que assim, a gente está tendo uma antecipação no mercado regularizando sua expectativa. Agora, se essa foi a última vez que o mercado regularizou já a expectativa, e aí vem a reunião e a gente está tranquilo ou não, isso eu não sei, sinceramente. Eu acredito que a gente tem que esperar um pouco da reunião do Fed para ter uma maior clareza disso. Caiu que nem um pedaço, que foram as baleias. Isso é excesso de alavancagem, galera. Quando a gente tem essas quedas rápidas, no fundo, é excesso de alavancagem. O Fernando tá perguntando aqui, é Avail. Você escreveu certo, faltou só o A no início. É Avail. Avail dessa forma. Inclusive, tava testando pra rodar Node, pra, enfim, usar mais essa dinâmica. Galera falando, galera, não se alavanquem, pelo amor de Deus, não façam isso, de verdade. Não tomem esse risco desnecessário. Nunca tomem risco de ruína. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, galera mandou mais coisa. Orlando, você viu essa queda na madrugada? Eles liquidaram muitas posições longas. Estava comparando a alta de agora, a última, precificada agora, acumulando para saber o que acha. Então, eu acho que assim, uma grande parte do motivo que a gente teve essa queda mais extensa foi justamente essa mudança. É, enfim, da forma que o mercado foi o fato do mercado estar em excesso de alavancagem. O Cauê aqui mandou R$ 5, pô, bom demais. Na verdade, mandou 10. Acho que ele tentou mandar o superchat deu errado e mandou outro. Pô, obrigadão aí, Cauê. Cara, recessão em ano eleitoral, cheiro de impressão de dinheiro. Também acho isso. Também tenho exatamente essa impressão, de verdade. Pra mim é cheiro de impressão de dinheiro. Eu também acho que, assim, a minha aposta para um ano de recessão, eu acho que majoritariamente, óbvio, não é uma certeza. Como eu vou bater de novo nessa tecla? Não sou especialista em macro. Mas tudo que eu li, eu tirei os últimos 4 ou 5 meses para estudar bastante macro, porque era o que estava me incomodando em cripto. Eu estava muito tranquilo com micro de cripto e todos os papos, todas as rodas que eu tenho com gestores, com pessoas de mercado. Quando eu vou conversar de cripto, todo mundo fala a mesma coisa. Olha, o micro de cripto tá excelente, mas e o macro? E aí, o que vai acontecer? Eu sinto que essa somatória, junto com o ano eleitoral e as últimas políticas na crise de 2008 e 2020 de quantitative easing do Fed, me fazem acreditar que nós não. Que se a gente entrar em recessão, o Fed vai imprimir dinheiro, vai injetar dinheiro e a gente pode ter uma recuperação em V. É uma certeza? Não, não é uma certeza. Mas eu acredito que é o cenário mais provável. Se eu fosse apostar hoje, acredito que temos 40% de chance de soft landing, 60% de hard landing, de recessão. Então, se esses 40% acontecerem, primeiro trimestre de 2024 vai ser lindo, vai ser excelente, alta infinita, vai ser maravilhoso. Agora, se acontecer o segundo cenário, que tem 60% de probabilidade, na minha visão, o mercado cai, crise de liquidez, primeiro semestre ali. E aí, quando a gente voltar a ter liquidez no mercado, o mercado se recupera. Aí vai depender muito da política de recuperação que o governo dos Estados Unidos vai fazer. O quão agressivo eles vão ser em corte de juros e se eles vão fazer quantitative easing. Se eles fizerem os dois, como eles fizeram nas últimas sessões, a gente vai ter uma recuperação em V. O que eu acho que é o cenário mais provável. Esse segundo eu não tenho como cravar tanto uma probabilidade, porque essa política de quantitative easing é uma política super recente, aí de menos de 15 anos. Então é mais difícil da gente gravar isso. Na verdade, essa ideia surgiu na crise de 2001 no Japão e foi importada ali nos Estados Unidos em 2008. Tá bom? Rodrigo mandou aí dois contos. Bom demais. Pessoal perguntando se eu tenho curso. Sim, cara. A parte de proteção é um dos meus principais pilares de portfólio. É uma das formas que eu mais gosto de gerenciar. E o Lucas aqui tá perguntando, né, o que é hedge? Não é a mesma coisa de preço médio? Preço médio é o seguinte, galera. Preço médio é o preço médio das suas compras. Vou dar um exemplo. Meu preço médio na carteira, que eu comprei, pública, que eu tenho, é US$ 26 mil.
abri ela 4 meses, 5 meses atrás. Qual que é a diferença do meu preço médio pro que eu faço de CAD? A diferença é o seguinte: caso o mercado caia, por exemplo, a posição que eu montei com 2% da minha carteira há 2 semanas e meia atrás. Se o mercado cair ali para a região dos $30.000, então ainda tem um espacinho, ainda tô falando de uma queda mais robusta, ainda tô falando de mais 15% de queda. Minha posição, essa posição de 2% vai virar 12%. Então ela vai se multiplicar por 6 vezes. Ela vai multiplicar por 6 vezes, então 2 vai virar 12% do meu portfólio. Então isso significa que é como se eu reduzisse o meu preço médio. Então se o meu preço médio estava em 26, seria como se eu estivesse comprando Bitcoin ainda mais barato, meu preço médio vai cair ali quando a gente estiver na faixa dos 30, dos 26 que eu comprei, para ali 24, 22, porque o hedge vai estar atuando como isso. Então seria o mesmo equivalente a uma pessoa que comprou agora 44. Se ela hedgeou quando estava 44, no mercado cai, por exemplo, para 30, 32, dependendo da forma que ela montou o hedge, seria o equivalente dela ter comprado ali a 38. Então isso ameniza, isso reduz seu impacto nesse sentido. Você está comprando calls para potenciar seus lucros? Eu não estou no momento, porque, sinceramente, para mim tava caro. Tava caro as calls, especialmente por conta da expectativa da ETF. Se eu tivesse em outubro teve uma boa oportunidade, eu não consegui aproveitar tão bem quanto eu gostaria. Agora, se o mercado começar a ficar um pouco mais pessimista, com certeza eu vou olhar com mais carinho para isso, tá bom? Orlando Dovski. Estou precisando fazer mais proteção. Não sei qual put comprar. Então, eu estou olhando para janeiro, fevereiro. Acho que é janeiro, fevereiro, mas óbvio, isso vai de tudo para cada um dos portfólios. O ideal é você projetar, analisar, avaliar para tomar a melhor decisão, tá bom? Então, pessoal, pô, batemos aí 36 minutos. Gosto de sempre fechar ali na faixa de 40. Opa, manda só um abração aí pro Carlos. O Carlos é brother. Carlos manja das opções. Deve estar feliz da vida com essa queda agora. Que deve ter feito a opção, a gente tava trocando essa ideia. Enfim, pessoal, espero de verdade, se não gostado da análise, se tenham gostado do conteúdo. Se curtirem, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever. Pô, muito obrigado. Pô, hoje a gente bateu aí quase 1.000 pessoas. Pô, super feliz. Agradeço demais aí todo mundo colando. Quem quiser ter a análise escrita e também receber meus áudios aí do que eu tô vendo de mercado, reforço o meu convite para fazer parte do Crypto Today. É de graça, não demora 20 segundos. Juro pra vocês, quem faz parte do Crypto Today, com certeza eu sei que aprova. Até peço pra galera deixar nos comentários. E, enfim, agradeço aí demais todo mundo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Tenham calma e eu prometo que na quarta eu colo aí pra gente fazer uma análise completa sobre a reunião do FED e trazer um pouco das minhas perspectivas. Como eu comentei, galera, pra mim micro no cenário do mercado de cripto tá excelente. Tô super em paz, estou mais preocupado com o macro. Quero acompanhar muito de perto isso pra ter essa noção, tá bom? Abração, galera, e até lá.